Olá pessoal, aqui é Gesne Braga, eu sou ativista social do movimento LGBT+, desde 2010 e do movimento sindical desde 1987. Lá se vão 35 anos. Muito bem, essa é a minha primeira participação aqui no canal Filtro de Barro, minha inauguração aqui, portanto. Não é o primeiro vídeo que eu faço, eu tenho um perfil no Facebook, não é exatamente um canal, é um perfil com meu nome, onde estão alguns vídeos que eu gosto e alguns vídeos que eu produzo, mais recentemente os vídeos que eu mesmo produzo. E no tema de hoje, no tema desse vídeo, que inaugura minha participação no canal Filtro de Barro, eu faço uma análise cáustica e talvez por isso não tenha lá uma boa repercussão, mas eu faço essa análise difícil da postura dos movimentos sociais e sindicais ante os cenários políticos que se estabelecem. Então, eu observei essa ingenuidade em 2018, esse excesso de autoconfiança, essa ingenuidade perigosa, acreditando que era possível uma mudança, que não era possível a eleição de um presidente desastroso, e o que acabou acontecendo. E agora eu vejo a mesma coisa acontecer com relação à reforma administrativa, ou seja, a PEC 32/2020. E outros projetos que têm como objetivo desmantelar o serviço público. Existe um discurso de que é possível, primeiro, frear o avanço do projeto, sendo que nós já tivemos algumas derrotas nesse sentido, e mais que é possível mobilização popular para isso. De fato, eu não tenho dúvida que nós precisamos de mobilização popular para frear qualquer ação do governo. O problema está na nossa capacidade de realizar essa mobilização popular. É isso que eu aponto como autoconfiança excessiva, como uma ingenuidade perigosa. Mas vamos lá. Sábado, 5 de dezembro de 2020, eu participei numa plenária online dos servidores públicos e funcionários das estatais, das diversas instâncias, municipal, estadual e federal. Mas eu faço uma avaliação bem preocupante. Quais foram os assuntos mais destacados nessa live? Especialmente a PEC 32 de 2020, que vem a ser a reforma administrativa, entre outros projetos que já correm no Congresso e que implicariam inevitavelmente numa mudança brutal no serviço público e em sua prestação à sociedade. O outro assunto também discutido foi a mobilização popular. A mobilização popular justamente para mostrar à sociedade que esses projetos que circulam no Congresso para desmontar o serviço público este sim é o grande inimigo da sociedade. Para isso nós precisamos de mobilização popular. Bom, eu me revelo já há algum tempo o arauto do pessimismo, eu me defino assim já há algum tempo. Especialmente com relação à reforma administrativa, a PEC 32 de 2020. Por quê? Por que é que eu sou tão cético às nossas tentativas de freio a essa PEC maldita que vai destruir, vai fragmentar, vai enfraquecer, vai anular o serviço público? Em linhas gerais, assim, isso é para ser muito simpático, viu?
A quem interessa? Bom, ao governo, que é autor do projeto, ao governo porque, ao acabar, por exemplo, com a estabilidade e instituir o contrato por tempo indeterminado, porém podendo demitir a qualquer momento, e por tempo determinado, ele faz com que ele terá o poder de manobrar a máquina pública ao seu bel prazer. Eu vou chegar também a outros agentes a quem essa manipulação da máquina pública interessa. Ao Congresso, né, com a manutenção das políticas neoliberais e essa gana por reformas, com a cobiça pelo poder de cassação de direitos da população, especialmente de trabalhadores, além também do uso da máquina pública ao seu bel prazer com o fim da estabilidade. A cúpula do serviço público, outra também interessada com o fim da estabilidade, porque poderá exercer mais livremente o assédio moral e transformar o serviço público, aí é que está, em uma grande rachadinha. Eu já falei isso no vídeo, mas assim, eu vou ter que explicar, vou ter que desenhar para algumas pessoas que ainda não entenderam. O que é a rachadinha? É o poder que algumas pessoas têm sobre outras, né? Alguém que é detentor de um mandado público, né? Seja um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um presidente ou o que for, né? Um agente público em um cargo não digo de confiança, mas um cargo mandatário, e que pode simplesmente dizer ao seu empregado: olha, você fica se você fizer o que me interessa. Então, se você se submeter aos meus caprichos, eu te mantenho no emprego. Caso não, você vai embora, porque eu tenho o direito, e realmente terá com a PEC 32/2020, de lhe botar para fora a qualquer momento. Isso no caso dos servidores públicos contratados temporariamente, por tempo certo, ou por tempo indeterminado. A rachadinha nada mais é do que isso. Esse poder que se tem sobre quem não tem estabilidade, né? Então, o que vai acontecer com a PEC 32? Transformar o serviço público, de um modo geral, né? Seja ele municipal, estadual ou federal, em uma grande rachadinha, em uma grande corrupção, um antro de corrupção. Eu já venho dizendo isso há bastante tempo. Muito bem, vamos lá. Continuando. Quem são os outros inimigos, né? Ou melhor, aquelas pessoas a quem interessa a reforma administrativa? A sociedade. A sociedade enxerga o servidor público como inimigo, como marajá, como quem ganha muito dinheiro e não faz nada, né? Aí alguns amigos meus dizem: mas a sociedade sabe que precisa do serviço público. Sabe? E sabe como? Sabe? Quando realmente precisa e faz uso. Mas a sociedade não enxerga assim de um modo geral. Pelo contrário, a sociedade enxerga o servidor público como inimigo, o serviço público como desculpem o termo, uma merda, né? E que, em alguns casos, em algumas mentalidades, merece mesmo ser privatizado. E, além do mais, além de ter essa aversão pelo servidor público e pelo serviço público, ainda vai lá e filma e joga em rede mundial infelizmente, as mazelas do serviço público, que não são do servidor, e sim da estrutura, muito maior que do servidor. Então, por exemplo, eu vi outro dia servidores do INSS, servidoras no caso, eram todas mulheres,
sendo filmadas por um cretino, um ignorante, porque elas estavam tentando fazer o serviço delas, mas infelizmente a estrutura do INSS foi toda minada. E quem sentiu isso na pele foi o servidor, sobretudo o servidor que trabalha diretamente com o atendimento ao usuário dos serviços da Previdência Social e que não entende que aquele serviço está demorado porque tem uma demanda imensa por conta de uma estrutura que foi minada intencionalmente para mostrar que o serviço público não presta, ou seja, é a cúpula do serviço público que quer minar com o serviço público para mostrar que ele não presta, para privatizar alguns segmentos do serviço público. O raciocínio é esse. Quem mais? Sim. Alguns servidores, outras pessoas, a quem interessa a reforma administrativa, aos empresários, que terão no serviço temporário aquele serviço de tempo certo, né? O caminho inevitável para a terceirização. Ora, quem comanda a terceirização são as empresas que ganham licitações e que ganham dinheiro público e vão continuar ganhando. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não, né? Em alguns casos, nós temos servidores públicos que acham que a reforma administrativa é, na verdade, moralizante. Eu vou ter que lembrar de novo. A reforma administrativa vai transformar o serviço público, ou melhor, o fim da estabilidade, que muitos acham que é moralizante, vai transformar o serviço público, nos termos em que está no projeto, em um antro de corrupção, porque as únicas pessoas que terão estabilidade no serviço, a duras penas, é uma meia dúzia, né, que vai manter o seu trabalho lá e conquista a estabilidade após 3 anos, 2 ou 3 anos, não me lembro, a muito custo e a muito assédio moral. E mais, competição com outros colegas, porque o que vai acontecer é assim, haverá um contrato de um número X de pessoas, vamos dizer, 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, apenas 500 vão ficar ao final de 2 ou 3 anos, não sei. Não vai haver competição. Nesses termos? Claro que vai. Não vai haver assédio moral nesses termos? Claro que vai. Então, o serviço público vai virar um inferno, até para quem conquistar estabilidade. Bom, um outro assunto que se falou muito foi a mobilização popular. Eu sou muito, mas muito, muito cético com a mobilização popular, gente. Me desculpe. Essa plenária de servidores públicos e funcionários estatais tocou muito nesse assunto, na necessidade de mobilização popular. Eu não te questiono isso, não. Aliás, a mobilização popular é imprescindível. É preciso que as pessoas estejam na rua dizendo que são contra a reforma administrativa, a PEC 32 de 2020, ou qualquer outro projeto que venha a sucatear o serviço público. E o que tem aí, o que está a caminho é o que vai acontecer. É o sucateamento do serviço público. Agora, onde é que está a credibilidade toda dessas pessoas? O que eu vi foi justamente servidores públicos e funcionários estatais, a maioria deles vinculados a sindicatos ou a movimentos sociais. E eu não sei de onde é que eles estão tirando essa como é que eu posso dizer? Essa esperança por mobilização social. Eu me lembro que assim, o grande exemplo de mobilização social, o grande exemplo mesmo, o exemplo que me deu alegria, foi o movimento Ele Não, de 2018. Surtiu um efeito inverso, porque na verdade o canalha do Bosta na Água ganhou mais votos
depois do Ele Não. Mas aquele movimento de rua era necessário, porque se ele, o candidato Bolsonaro, ganhasse votos sem a movimentação popular, sem a mobilização popular, iriam ocupar a falta de mobilização popular. Essa é a questão. Então, era necessária a mobilização. E foi um trabalho lindo, lindo mesmo. Então, é aquele tipo de mobilização que a gente precisa. Só que, desde então, o que tem se visto não é isso. São mobilizações muito pontuais, muito fracas e sem os efeitos necessários, né? Sem as consequências pretendidas. E isso realmente me causa um ceticismo muito grande com relação a isso. Repito, a necessidade eu sei que existe. Pela necessidade eu luto. Agora, eu não tenho a ingenuidade de acreditar que vai ser uma coisa muito fácil, porque não vai ser fácil nem um pouco. E eu digo por quê. Desde então, desde do Ele Não, de 2018, o que eu percebo é que existe uma apatia muito grande, inclusive na população mobilizada, na população que tende a se mobilizar, não só nas pessoas ligadas ao movimento sindical, ao movimento social, mas alguns que aderem a esses movimentos de rua que são tão importantes. Mas o que eu estou percebendo é uma certa apatia, porque as coisas estão acontecendo e nada está sendo feito. Então já houve a reforma trabalhista, houve a reforma da Previdência no governo Bolsonaro. Então, imagine, a reforma da Previdência que prejudicou todos os trabalhadores, ele conseguiu aprovar com facilidade. Imagine a reforma administrativa. Eu repito isso sempre. Agora, a questão da mobilização, ainda sobre a questão da mobilização, eu digo que a esquerda está dividida. Essa divisão está presente nos sindicatos, inclusive. Não só nos sindicatos, mas também nas bases dos sindicatos. Divisão ideológica, inclusive. Então, eu não sei para onde vai. Eu não sei para onde vai o movimento popular engajado, eu não sei para onde vai o movimento sindical, eu não sei para onde vai a base dos sindicatos, eu não sei para onde vai nada disso. Eu estou realmente perdido, cego em tiroteio. A mobilização... isso aí já é um exemplo meu. A mobilização do Judiciário Federal. Eu sou servidor público do Judiciário Federal e eu digo que mobilização no Judiciário Federal é uma utopia muito grande, né? Então, na verdade, assim, grandes mobilizações do Judiciário Federal que reuniu, eu acho que nem 10%, né? Do total de servidores do Judiciário Federal, mas pelo menos assim, reuniu um grande número de pessoas em assembleia, foi quando o fim era dinheiro no bolso. Não fosse isso, não ia ter mobilização. E a PEC 32, 2020, a reforma administrativa, não é dinheiro no bolso, não. Mas é uma perda de muitos direitos, uma total anulação do nosso trabalho. É o fim do serviço público, né? E sendo o fim do serviço público é o nosso fim. Isso as pessoas parecem que não têm visão para o futuro com relação a isso. Então, elas só se mobilizam quando aperta no bolso, infelizmente. Eu digo isso a vários colegas, não a todos, mas a vários colegas meus, infelizmente. Só se mobilizam quando dói no bolso. Infelizmente é isso.
Bom, em contrapartida, vejamos. Nós já sofremos várias derrotas fragorosas, né? O enfraquecimento da esquerda nas últimas eleições, né? O PSOL, que é um partido de esquerda, realmente cresceu. Mas só que o PSOL é um partido pequeno. A esquerda, os partidos de esquerda, de modo geral, eles perderam espaço nas eleições desse ano, de 2020. Em compensação, os partidos de centro e de direita, sim, ganharam fôlego, né? Ganharam número de cadeiras, etc. Isso nas diversas câmaras de vereadores, prefeituras, etc. Tal. A extrema-direita do presidente Bolsonaro, essa sim, saiu derrotada. Porém, na hora do vamos ver, ele tem apoio do centro e da direita. Porque aí a negociação é fácil, é só abrir a torneira, espalhar recurso para quem quer, recursos de cifras bilionárias, e tudo passa. Então, assim, a extrema-direita foi derrotada. A política do presidente Bolsonaro não necessariamente. Outra coisa foi a rejeição, não me lembro, gente, se foi no âmbito do STF, da tentativa de freio à PEC 32 de 2020. Né? Houve uma rejeição no judiciário, né? No campo do judiciário. Outra derrota nossa. E agora, a última derrota ainda não concretizada, é o caminho aberto para a reeleição de Rodrigo Maia como presidente da Câmara dos Deputados e Davi Alcolumbre como presidente do Senado. Resumo da ópera. A PEC 32 de 2020 não passa esse ano, tudo bem. Mas nada garante que não vai passar rápido. Me desculpe, nada garante, a não ser mobilização popular. Aí a mobilização popular pode fazer um grande freio. Agora, nós estamos muito longe de nos comparar ao Chile em termos de mobilização popular. Não adianta não, viu? Nos comparar àquela mobilização histórica e bela. A mobilização popular e sindical, voltando ao assunto, é necessária, mas é bastante difícil, extremamente difícil, como eu disse, né? Nós precisamos renovar a nossa linha de pensamento, renovar inclusive a nossa disposição à luta, porque o que eu vejo no momento não é a disposição que nós precisamos. Existe de disposição à luta? Existe, mas não na medida que nós precisamos de ir às ruas, de fazer um inferno, ou seja, mostrar que nós existimos. Nós devemos, em resumo, levar a nossa luta à 10ª potência. Muito bem, chegamos ao final desse meu primeiro vídeo aqui no canal Filtro de Barro. Se gostaram, favoritem, deem like e sigamos em frente em nossa luta muito, muito árdua. Valeu!